William Barclay, um comentarista da Bíblia, disse que o orgulho é o solo onde todos os outros pecados crescem, sendo também a fonte que dá origem para todos os demais pecados. Naamã tinha uma doença fatal, por fora e por dentro. A cura era possível apenas pelo poder de Deus. Dependeria dele aceitar ou não. Os 7 mergulhos é o tema da lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E a gente quer aproveitar e convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever agora. Também deixe o seu comentário, o seu like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Agora sim, vamos ao vídeo. Nossa história começa com a descrição de um homem muito importante que era respeitado por sua competência e habilidade. Veja só o que a Bíblia diz a respeito dele. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante de seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. A gente percebe pelo texto bíblico que Naamã era um herói de guerra. E é muito interessante, né? Esse reconhecimento de que o Senhor havia dado muitas vitórias à Síria por meio de Naamã. Outro personagem que nós vemos nessa história é uma menina israelita que trabalhava na casa de Naamã. É muito provável que essa menina tenha sido levada como escrava quando o rei da Síria derrotou Israel na batalha que resultou à morte de Acabe. E sobre ela, há um relato que a torna uma peça fundamental nessa história. Veja o que diz aqui no livro Os Ungidos. Longe do lar, essa pequena cativa era uma das testemunhas de Deus que cumpriu o propósito que o Senhor tinha em mente ao escolher Israel como seu povo. Nesse lar pagão, a menina ficou comovida com os sofrimentos do seu Senhor e, recordando dos maravilhosos milagres de cura realizados por Eliseu, disse à sua senhora: "Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Ela acreditava que pelo poder do céu, Naamã poderia ser curado. Por um momento, se coloque ali no lugar de Naamã. O que você faria se soubesse que haveria uma chance de ser curado de uma doença que era incurável? Naamã tinha total apoio do rei da Síria, que lhe deu permissão para ir até Israel procurar uma cura. O assunto deveria ser tratado de rei para rei. Assim, Naamã levou uma generosa recompensa: 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e mais 10 peças de roupas finas, além de uma carta do rei da Síria pedindo uma coisa bem simples para o rei de Israel: a cura do seu melhor oficial. Possivelmente essa história acontecia na época em que Jorão, filho do rei Acabe, reinava em Israel. E embora a Síria tivesse estado em guerra com Israel em várias ocasiões, aparentemente naquele momento eles estavam em paz. Porém, ao invés de ficar feliz com a oportunidade de testemunhar, veja só qual foi a reação do rei ao ouvir esse pedido. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: "Acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque este homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar." Quanta cegueira espiritual! O rei de Israel realmente não era Deus, mas ele deveria ter apontado para o Deus de Israel. Quando Eliseu soube do que havia acontecido, ele mandou uma mensagem para Jorão, dizendo: "O que você fez? Mande Naamã até mim, que ele saberá que há um profeta em Israel." Eliseu não teve medo, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Lá foi Naamã e seus servos até a casa de Eliseu. Naamã esperava ser recebido com muita pompa e honrarias, mas o profeta nem apareceu para cumprimentá-lo. Apenas mandou seu servo Geazi dar um recado para o capitão sírio. Ele deveria se lavar 7 vezes no rio Jordão. Essa era a condição para que a cura acontecesse. O quê? Será que ele tinha ouvido direito? Naamã estava preparado para uma grande demonstração do Deus do céu. E não para ser recebido e nem atendido daquela forma. Era muito ofensivo pedir que ele se banhasse no rio Jordão. Será que Eliseu não conhecia os rios Abana, Farfar, de Damasco, que eram 1000 vezes melhor do que o rio Jordão? Sim, Eliseu conhecia muito bem esses rios, mas foi exatamente por isso que ele mandou Naamã se banhar no rio Jordão. Veja só. Os rios de que Naamã falou eram muito bonitos por causa dos bosques que os rodeavam e porque muitas pessoas iam para as margens tão agradáveis desses rios para adorar ídolos. Não seria nada humilhante para Naamã entrar em um desses rios para se lavar. mas ele poderia encontrar cura apenas se seguisse as orientações específicas do profeta.
Naamã virou as costas e já estava se preparando para partir, mas seus servos insistiram. Era algo tão simples, o que custava para ele obedecer? Mas havia sim algo que impedia Naamã, e era o seu orgulho. Mas ele decidiu, acabou sendo convencido a abrir mão do seu orgulho e obedecer. Ele não foi curado gradativamente a cada mergulho. Ele teve que mergulhar até a 7ª vez, e aí sim a cura aconteceu. Foi necessário obedecer e exercer fé. Assim que foi curado, em sinal de gratidão, Naamã voltou para agradecer a Eliseu. Naamã reconheceu que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. Ainda assim, o capitão Ciro quis recompensar o profeta. E qual foi a resposta de Eliseu? De jeito algum eu vou aceitar um pagamento por uma bênção dada por Deus. Naamã então faz um pedido surpreendente, mas nós não vamos contar qual foi. Você vai poder ler e acompanhar em 2 Reis 5, nos versos 17 e 18, para saber o que foi. A história até poderia ter terminado aqui, mas infelizmente Geazi teve uma atitude muito desagradável. Ele mentiu. Ele achou que seria um desperdício não ficar com nada daquilo que Naamã havia levado. Então ele foi atrás de Naamã e disse que o profeta tinha mudado de ideia, porque haviam chegado 2 jovens ali da região de Efraim, 2 jovens profetas, e eles precisavam de alguma coisa. Naamã nem desconfiou. Ele estava tão agradecido que ele deu até o dobro da prata que Geazi havia pedido. Antes de voltar para casa, Geazi escondeu os presentes, pensando que podia enganar o profeta. E ele continuou mentindo, até mesmo quando ele foi confrontado pelo profeta. O castigo foi tornar-se leproso até o dia de sua morte. Deus havia revelado para o profeta tudo o que havia acontecido entre Geazi e Naamã. Lembre-se, a verdade é de Deus. A mentira, em todas as suas formas, é de Satanás. Deus valoriza a honestidade e a sinceridade do coração. Essa história apresenta muitas lições, mas nós vamos destacar apenas 2. E a primeira tem a ver com o testemunho daquela menina israelita e a responsabilidade dos seus pais. Felizes são os pais que levam uma vida que reflete as características divinas, que fazem com que as promessas e ordens de Deus despertem na criança uma atitude de gratidão e reverência. A ternura, justiça e paciência desses pais transmitem à criança o amor, a justiça e a paciência de Deus. Eles ensinam a criança a amar, a obedecer e a confiar no Pai do céu. Esse tesouro que os pais dão aos filhos durará tanto quanto a eternidade. A outra lição tem a ver com a experiência de Naamã. O Salvador apresentou a maravilhosa fé demonstrada por Naamã como uma lição a ser aprendida. Deus passou por alto muitos leprosos em Israel, porque sua falta de fé fechou a porta para que fossem curados. Aos olhos de Deus, um nobre pagão, fiel naquilo que acreditava ser correto, era mais digno de sua bênção do que aqueles que sofriam pela doença em Israel, porque tinham menosprezado os privilégios que receberam. Deus age em favor dos que reconhecem seus cuidados e atendem à luz que recebem do céu. Chegamos ao momento dos abraços, e a primeira base a receber com o nosso abraço é a base Embaixadores, da Igreja Central da cidade de Planaltina, Goiás. Também para a base Berechit, da cidade de Londrina, Paraná. Para os adolescentes da Igreja do Bom Pastor da cidade de Catanduva, São Paulo. Para as bases de adolescentes da 7ª região da Associação Bahia. E para os adolescentes da Igreja Menina Moça de Olímpia, São Paulo. E é isso aí, espero que você tenha aprendido lições valiosas com esse vídeo. Caso você seja novo aqui, inscreva-se para não perder nenhum episódio dessa história surpreendente. Deixe o seu like, o seu comentário e eu vejo você semana que vem. Tchau!